paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Que bênção começarmos mais uma semana junto aos pés do Senhor. Sabe, tem dias em que olhar para as circunstâncias ao nosso redor desanima. A gente olha para o relógio, os anos passam e aquela promessa ou aquele sonho parece cada vez mais distante, quase que impossível. O coração aperta, a dúvida sussurra: será que Deus se esqueceu de mim? Mas antes da gente começar a fazer a leitura, eu tenho uma pergunta para você. O que você faz quando a lógica humana diz que acabou, mas Deus diz que é apenas o começo? Como manter a fé viva quando tudo ao seu redor diz para você desistir? Pois bem, hoje nós vamos olhar para um momento em que a fé de Abraão foi testada no limite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora. Vamos aprender o que significa ter uma fé que não duvida do escuro. Abra comigo em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 25. A minha leitura guia será na versão NVT para fazer com que a gente tenha um pouco mais de esperança e muito mais clareza que a sua alma e a minha precisa ouvir hoje. Vamos lá? Romanos capítulo 4, versículo 13. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo e teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrarem a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja o segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm fé como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem, conforme aparece nas Escrituras: eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Por isso, sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Que palavra encorajadora, não é, irmãos? Abraão olhou para o seu próprio corpo envelhecido e não se abalou, porque ele não estava focado na sua capacidade, mas na fidelidade que ele tinha com aquele que prometeu, que nada mais é que o nosso Senhor. A conclusão para a sua vida hoje é: Deus não depende das circunstâncias para agir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Simples assim. Esperar contra a esperança é decidir crer no poder de Deus, mesmo quando a realidade diz o contrário.
Irmãos, se você decide fortalecer a sua fé hoje e crer que Deus está no controle de cada promessa que ele fez, comente aqui embaixo a palavra promessa. Vamos participar nos comentários para que mais pessoas possam ter essa palavra linda e maravilhosa de Deus. A frase do dia que eu deixo para vocês hoje é: ele estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. Guarde essa convicção no seu coração hoje. E amanhã nós vamos entrar no capítulo 5 para descobrir os frutos reais desta fé. Uma paz que todo mundo não consegue entender e uma alegria que sobrevive aos dias de crise. Eu te espero amanhã, mais ou menos no mesmo horário, se você puder. Se não puder, não tem problema. Você pode estar sempre visualizando os nossos vídeos anteriores na nossa playlist. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.